Boa noite, irmãos. Eu cumprimento a todos que estão nos assistindo nessa noite com a graça, com a paz e com tudo que é de melhor da parte do Senhor Jesus, seja sobre a sua vida, seja sobre o seu lar. E nesses dias diferenciados para nós, como igreja do Senhor Jesus, a gente esteja se mantendo firmes na expectativa de que virão dias melhores. Amém? Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça onde você está, você se preparar para esse nosso momento de culto. E nós vamos orar ao Senhor neste momento. Deus querido, Deus todo-poderoso, Deus misericordioso, nós te louvamos e nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nesses dias que são diferentes, dias de muitas incertezas, Pai. O Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem cuidado de uma maneira muito especial e nós somos imensamente gratos a Ti, Senhor Deus. Obrigado. Obrigado porque até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos ajudou, por causa da Tua fidelidade e porque o Senhor é um Deus imutável, que não muda nos Teus propósitos, Deus. Aleluia, Senhor Deus. Nesta noite, nós clamamos para que o Teu Espírito Santo possa, Senhor Deus, conduzir todo o momento de culto, de adoração. E que o Senhor, através da Tua palavra, através do louvor, através do Teu Espírito Santo, esteja visitando o Teu povo, visitando os lares e trazendo ao coração do Teu povo, Deus, paz, retirando a ansiedade, retirando a angústia, e trazendo a Tua paz, Deus, a paz do Senhor que excede todo entendimento. Nós oramos assim, Senhor Deus, agradecidos, porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Eu convido os irmãos que tiverem condições, estiver aí por perto, pegue a sua Bíblia e nos acompanhe na nossa leitura, que está lá registrada lá no 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo de número 19. Eu vou ler e os irmãos acompanham a leitura. Fala da vitória de Josafá sobre Moabe e Amon. Diz assim a palavra. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante de teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os de
e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, porque de Israel, o Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Aleluias, aleluias. Eu escolhi esse texto para lermos nessa noite, porque temos visto um momento diferente que o povo de Deus tem enfrentado nesses últimos dias. A angústia, as incertezas que a gente tem passado agora, não dá para a gente definir. Ninguém imaginava que um dia a gente ia chegar a esse ponto de não poder sair de casa. Chegar ao ponto de nós não podermos ter liberdade de abraçar um irmão, de tocar um irmão. E isso aconteceu, e nós estamos vivendo isso, dias de muitas incertezas. Mas eu queria pensar nessa noite sobre a gente ter confiança na adversidade. Olha bem que o rei Josafá, quando ele tem uma notícia de que viria uma multidão para atacar o seu reino, uma das coisas que aconteceu com Josafá, o rei que tinha intimidade com Deus, esse rei também acontece conosco. Diz lá no versículo de número 3, então Josafá teve medo. E os dias que a gente está enfrentando hoje, às vezes muitos que não têm o Deus Todo-Poderoso, estão vivendo com medo. Não é capaz de sair de casa, não é capaz não tem liberdade como tinha alguns dias atrás. Então, só que Josafá fez algo que nós podemos fazer nesses dias, ao não poder sair de casa. Diz assim que ele ficou com medo e pôs a buscar o Senhor. Que maravilha, né? Podemos buscar o Senhor nesses dias de medo, de angústia. E é pensando nisso que eu queria te convidar para nesses dias que você está dentro de casa, que você está às vezes ansioso, como eu também fiquei. O convite é para você buscar ao Senhor.
Josafá diz que ele apregoou um jejum para todo Judá. Para todo Judá e Jerusalém, todos foram convidados para buscar a Deus em jejum e oração. E o maravilhoso de tudo isso, que ele dirigiu a palavra a um Deus que eles conheciam, um Deus que ouve as nossas palavras, um Deus que ouve o seu povo. Está escrito lá no no capítulo 50, de Salmos, versículo 15 diz assim: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o povo ali de Judá e de Jerusalém, eles invocaram, eles buscaram a um Deus que respondia. O salmista diz lá também, lá no Salmo de número 86, no dia da minha angústia, clamo ao Senhor, porque Ele me ouve. Então, nesses dias que a gente está enfrentando incertezas e angústias, clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque, como ele fez a Josafá, olha, não vai precisar de vocês lutar, a batalha é minha, vocês vão ficar só assistindo. E é isso que nós estamos esperando nesses dias. Deus está batalhando pelo teu povo, Deus está batalhando pela nossa nação, Deus está batalhando pelas nações para sarar a nossa terra, porque Ele diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A nossa terra está enferma e Deus pode curar. Então, nesses dias que nós estamos dentro do nosso lar, vamos invocar o Senhor, vamos buscar o Senhor, que Ele com certeza nos dará a vitória, amém? Nós vamos louvar o Senhor agora, cantando o hino de número 93. A nossa fé está firmada no Senhor. Aleluia. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz do temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com Ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados
firmados no Senhor. Aleluias, glórias a Deus. Eu convido os irmãos para dar continuidade ao nosso culto, adorando o Senhor com cânticos. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui para louvar a nosso Deus, você e na sua casa. Louvemos ao nosso Deus todos juntos. Jesus, eu só tenho a Ti. O que tenho a não ser tanto amor em Teu olhar, este mundo vai passar, mas Tua verdade ficará.
Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar. Este mundo vai Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Deus, nós te adoramos nessa noite, ó Pai, porque Tu és o único digno, o único merecedor do nosso louvor, ó Deus. Por isso nós te louvamos. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, ó Pai. Que seja de fato um verdadeiro louvor, com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com tudo aquilo que somos, ó Deus. Nós te louvamos nessa noite, ó Pai, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Você que está em casa nos assistindo, nós temos agora a oportunidade de nós ouvirmos a palavra do Senhor. E não só ouvirmos, mas guardá-la no nosso coração. Fazer como o salmista diz lá no Salmo 119, guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então eu convido aqui nosso
nosso irmão seminarista Mateus, que nos trará a palavra nesta noite. Abre o seu coração. Deixa Deus falar contigo. Amém, irmão? Nós vamos orar. Você aí de onde você está, ore também, para que Deus possa usar com poder, com autoridade e com sabedoria o nosso irmão. Amém. Oremos. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos, né, nessa noite, porque o Senhor está conosco. O Senhor é por nós, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus que guerreia, o Deus que peleja, o Deus que protege o teu povo, o Deus que não desiste do teu povo, é por nós. Nesta noite, Pai, sabedor do que o Senhor fala através das Sagradas Escrituras, que o Senhor usa os teus servos para falar ao coração do teu povo. Nós clamamos a Ti em nome de Jesus. Usa a vida do teu servo, Senhor Deus, usa a boca dele, para ele transmitir a Tua palavra, Senhor Deus, ungida, guiada, direcionada pelo Espírito Santo do Senhor. Nós oramos pedindo essas bênçãos, crendo que nós receberemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a paz, meus irmãos. Mais uma vez, podemos ter esse privilégio de ouvir mais da palavra do Senhor. Alguns irmãos nossos que estão em outros lugares do mundo não têm esse privilégio nem de maneira presencial, nem de maneira online. Então nós damos graças a Deus por esse privilégio. Nessa noite eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 12. Chame seus familiares, estejam conosco nesse momento. 1 Samuel, capítulo 2, a partir do verso 12. Acompanhe comigo a leitura. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhes respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não, porém hás de matar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens.
Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, a pergunta 42 do Catecismo Maior de Westminster questiona: por que foi nosso mediador chamado Cristo? A resposta vem logo em seguida e diz assim: o nosso mediador foi chamado Cristo porque foi, acima de toda medida, ungido com o Espírito Santo, e assim separado plenamente e revestido com toda autoridade e poder para exercer as funções de profeta, sacerdote e rei da sua igreja, tanto no estado da sua humilhação como no estado da sua exaltação. E como Cristo, então, ele exerce a função de sacerdote? A pergunta 44 responde isso. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Cristo, como o autor de Hebreus, em seu capítulo 9, verso 11, vai declarar que Cristo é o nosso sumo sacerdote, é aquele que rege e guia o seu povo. Vale ressaltar também o conceito de sacerdócio universal de todos os crentes. Pedro expõe isso em sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 9, e ele nos revela que todos os crentes, que todos os cristãos, de fato, são sacerdotes de Deus. Se você quiser, acompanhe comigo, ele afirma, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Como Pedro afirma, meus irmãos, todos os cristãos de fato são sacerdotes de Deus. Mas para entendermos melhor o nosso texto de hoje, precisamos olhar para o contexto e precisamos observar que esse é um livro muito importante para a história de Israel. Pois aqui acontece a transição da época dos juízes, da época daqueles que Deus levantava para libertar o povo, para agora a instituição de uma monarquia, incluindo aqui os reinados de Saul, que foi o primeiro rei, e então do maior rei que Israel já teve, que foi Davi. Apesar de ter um caráter histórico, esse não é o ponto mais relevante deste livro. O objetivo principal é teológico. Andrew Hill e Walton descrevem o livro de Samuel assim: assim como Gênesis apresenta a história do início da aliança de Abraão, Samuel aborda a história da instituição da aliança davídica. E nessa noite eu gostaria de propor o seguinte tema: o sacerdócio fiel. E Deus requer de nós, como sacerdotes dele, como já vimos anteriormente, um sacerdócio fiel. E há 3 exigências que Deus requer de seus sacerdotes, e é sobre isso que vamos falar nessa noite. Deus requer de nós um sacerdócio fiel. Primeiro, Deus requer que seus sacerdotes o conheçam. Essa é a primeira exigência que Deus faz a seus sacerdotes. Ele requer que seus sacerdotes o conheçam. Esse texto nos apresenta logo de início 2 personagens que já haviam sido destacados no verso 3 do capítulo 1. Os filhos de Eli, Hofni e Finéias. Eles eram sacerdotes e serviam no templo com seu pai, que também era o sumo sacerdote daquela época. Mas o texto não nos apresenta a eles como sacerdotes exemplares. Na verdade, o texto faz o oposto. O versículo 12 apresenta 2 características de Hofni e Finéias. Primeiro, diz que os filhos de Eli eram, na verdade, filhos de Belial. Essa expressão tem por significado, segundo Joyce Baldwin, homens ímpios, homens sem valor, homens que não eram piedosos, nem mesmo tementes ao Senhor. A segunda característica está presente na segunda afirmação do verso 12, acompanhe comigo, diz lá no final: e não se importavam com o Senhor. Essa palavra usada aqui no original tem um sentido mais profundo. O verbo que está ali é literalmente conhecer, dando a entender então que os filhos do sumo sacerdote, e vale lembrar que eles não eram apenas filhos do sumo sacerdote, eles também eram sacerdotes, não conheciam a Deus.
Esse verbo traz uma ideia de conhecimento experiencial, de ter uma experiência com Deus. Então, o que de fato o texto está falando é que além de Hofni e Finéias serem homens ímpios, eles não conheciam a Deus. Nunca haviam tido contato com Deus. O Deus que eles serviam era um Deus desconhecido, um Deus distante, um Deus que não era o Deus deles, mas sim do Pai. E é muito comum hoje em dia observarmos algumas pessoas que vão à igreja não porque vão adorar ao Deus deles, não porque vão cultuar ao Deus deles, mas sim porque esse é o Deus dos pais, mas sim porque esse é o Deus dos avós, sim porque é o Deus dos cônjuges. Nós conseguimos ver isso em algumas pessoas que vão até a igreja. O problema maior é quando essas pessoas que não conhecem a Deus são pastores, são presbíteros, são diáconos, pessoas que fazem parte da liderança de Deus, da liderança da igreja. Aí nós temos um grande problema. Líderes, pastores que não conhecem a Deus verdadeiramente. Isso é o que o texto nos mostra, 2 sacerdotes que não conheciam a Deus. O Novo Dicionário Internacional de Teologia e Exegese do Antigo Testamento define conhecimento de Deus assim: conhecer a Deus é estar num relacionamento correto com Ele, com características de amor, confiança, respeito e comunicação aberta. Eu vou repetir. Conhecer a Deus é estar num relacionamento correto com Ele, com características de amor, confiança, respeito e comunicação aberta. De maneira negativa, não conhecer a Yahvé é ser infiel. E essa infidelidade é retratada nos versos seguintes, onde vai dizer que eles não estavam seguindo as ordenanças feitas pelo próprio Deus, que foram feitas lá em Levítico capítulo 7. Acompanhe comigo essa leitura. Levítico capítulo de número 7. A partir do verso 22. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel dizendo: Não comereis gordura de boi, nem carneiro, nem de cabra. A gordura do animal que morre por si mesmo e a do dilacerado por feras podem servir para qualquer outro uso, mas de maneira nenhuma as comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se trouxer ao Senhor a oferta queimada, será eliminado do seu povo. Não comereis sangue em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue será eliminada do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel dizendo: Quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. Trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas do Senhor, a gordura do peito, com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. O sacerdote queimará a gordura sobre o altar, porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a coxa direita dareis ao sacerdote também a coxa direita dareis ao sacerdote por oferta dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que oferecer o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a coxa direita por sua porção. Porque o peito movido e a coxa da oferta tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por direito perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção dos seus filhos. Então, o que está acontecendo aqui, e a gente pode observar nesse texto, é que esses sacerdotes, Hofni e Finéias, não estavam contentes com aquilo que Deus tinha para mantimento deles. A lei dizia que eles teriam o peito e a coxa direita como porção da herança de Deus. Mas como vimos no verso 17, eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles não tinham qualquer reverência para com o culto a Deus, a ponto de ameaçar aqueles que conheciam a lei de Deus e que queriam segui-la. E eu quero que você entenda que Deus requer que seus sacerdotes o conheçam experiencialmente.
Não apenas por ouvir falar, não um Deus de seus pais, seus cônjuges, não. Um Deus a que você serve e conhece. Um Deus que já se revelou para você quando tirou a cegueira espiritual dos seus olhos e te fez ver a grandeza dele. Um Deus que te deu um novo coração para que você pudesse se arrepender dos seus maus caminhos. Isso é conhecer a Deus. Esse é o primeiro ponto que nós vemos aqui. A primeira exigência: Deus requer que seus sacerdotes o conheçam. Mas o texto continua, acompanhe comigo o verso 18. O verso 18 diz assim: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lá trazia, quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Temos aqui então o nosso segundo ponto. Deus requer que seus sacerdotes o sirvam. O texto vai fazer um contraste entre a vida dos filhos de Eli e a vida de Samuel. O verso 18 vai nos dizer que Samuel ministrava ao Senhor sendo ainda menino. O verbo ministrar aqui é a palavra servir no original. Então o que o texto está dizendo é que Samuel, apesar de novo, já servia a Deus, já ministrava a Deus. E o verbo usado aqui dá a entender que esse serviço era genuíno, que ele era zeloso e dedicado. Até porque esse verbo não foi usado para definir, para se referir aos filhos de Eli, mas somente a Samuel. O que nos mostra que Deus preservou Samuel da corrupção que estava presente ali. Outro fato interessante que vemos é que todo ano Eucana vinha oferecer sacrifício anual. Mas olha que interessante, no capítulo 1, do verso 19 a 20, diz que Ana teve um filho que chamou de Samuel porque ela dizia assim: do Senhor pedi. Agora repare que o verso 20 do capítulo 2 está narrando a bênção de Eli sobre Eucana e sua mulher, e o texto diz: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. Perceba que o texto não diz que Eucana e Ana deram seu filho a Deus, ou ofereceram como oferta o seu filho a Deus, mas sim que eles devolveram o filho. Isso é o que nós chamamos de providência divina. Berkoff, sobre providência divina, vai nos dizer assim: a Bíblia ensina claramente o governo providencial de Deus sobre o universo em geral, sobre o mundo físico, sobre a criação inferior, sobre o nascimento do homem e sua sorte na vida, no suprimento das necessidades do povo de Deus e nas respostas à oração. Eles devolveram o menino a Deus porque foi Deus quem deu. Assim como Ana já entendia lá no capítulo 1 que o Senhor havia ouvido a sua oração e a respondido. E eu quero que você entenda que tudo que temos foi Deus quem nos deu. Somos apenas mordomos e precisamos cuidar daquilo que está em nossas mãos, aquilo que está debaixo da nossa supervisão. Nós temos falado disso nas nossas EBDs, temos falado sobre a providência de Deus e sobre sermos mordomos de Deus. A parte B do verso 21 nos diz que Samuel crescia diante do Senhor. O que nos revela é que ele está amadurecendo, em contraste então agora com os filhos de Eli. Samuel estava aprendendo cada dia mais sobre o seu Senhor, aprendendo sobre sua função, sendo desenvolvido por Deus para ser um dos homens mais importantes do seu tempo. E queria ser usado por Deus para servir todo o povo dele. Esse é o nosso segundo ponto. Deus requer que seus sacerdotes o sirvam. Mas o texto não para por aqui, acompanha comigo o verso 22. Era, porém, Eli já muito velho,
e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo de Deus. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Primeiro, nós vimos que Deus requer que seus sacerdotes o conheçam. Segundo, Deus requer que seus sacerdotes o sirvam. E por último, Deus requer que seus sacerdotes o obedeçam. Deus requer que seus sacerdotes o obedeçam. Os versos 22 a 25, como vimos, narram a repreensão de Eli para com seus filhos. Provavelmente essas repreensões não eram tão regulares, tendo em vista que Eli ouvia tudo que os seus filhos faziam, mas ele esperou até ficar velho, esperou muito tempo para então repreendê-los. O texto vai nos apresentar outros pecados, então, de Hofni e Finéias. Nos versos 12 a 17, texto que nós já vimos, mostra o desprezo deles para com as ofertas e sacrifícios, mas agora mostra com o próprio pai deles e também o sumo sacerdote. E o próprio sumo sacerdote, o próprio pai, vai apontar outros pecados que eram conhecidos por toda a nação de Israel. O primeiro pecado que ele repreende é que eles estavam se deitando com as mulheres que serviam à porta da tenda. Essas mulheres serviam de forma semelhante aos levitas. O que podemos enxergar aqui mais uma vez é que Hofni e Finéias estão desobedecendo a lei de Deus para seu povo. Acompanhe comigo Levítico, novamente, Levítico, capítulo 21, do verso 6 ao 7. Levítico, capítulo 21, do verso 6 ao 7. Diz assim: santos serão ao seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo ao seu Deus. Eles não tinham qualquer reverência ou consideração pela palavra de Deus. E observe que não são pessoas que nunca ouviram falar da lei de Deus. Não são pessoas que foram criadas por pais descrentes. Pelo contrário, esses sacerdotes foram ensinados desde sua infância. Eles já eram sacerdotes há um bom tempo. Eles tinham conhecimento das Escrituras. Por isso é importante olharmos também para a nossa vida. As Escrituras nos chamam de sacerdotes de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós agimos como se não conhecêssemos a Deus. Nós cultuamos a Deus de maneira errada. Assim como os filhos de Eli, nós desprezamos o culto a Deus. Muitas vezes esquecemos de quem Deus é. Como o autor Craig Groeschel diz, nós somos cristãos ateus. Cremos em Deus, mas não vivemos como se Ele existisse de fato. Além de não obedecer a Deus e sua palavra, Hofni e Finéias não obedeceram ao seu pai e também sumo sacerdote. Além de pecar contra Deus e fazer transgredir o povo, eles não ouviram a repreensão de seu pai. O final do verso 25 vai nos mostrar o motivo desse não arrependimento, que está no endurecimento que Deus derramou sobre eles. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, Ele também faz com os filhos de Eli. E em contraste, o texto nos diz no verso 26 que Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. A palavra crescia aqui tem tanto um sentido de crescimento em estatura, crescimento em tamanho, mas também um sentido de crescimento em maturidade. Samuel se mostrou, apesar de jovem, um servo obediente ao seu Senhor. E há uma curiosidade aqui. Esse versículo em específico serviu como descrição de Cristo, enquanto ainda na sua infância, lá em Lucas capítulo 2, verso 52.
Isso nos revela que Cristo é o nosso sacerdote fiel. A vida de Samuel, tanto na sua infância crescendo, se desenvolvendo, também enquanto profeta, aponta para Cristo como o nosso sumo sacerdote, o sacerdote fiel. É Ele quem governa sobre os sacerdotes, isto é, sobre o seu povo. E já partindo para a conclusão, eu quero que você entenda que Deus quer que seus sacerdotes o conheçam. Deus quer que seus sacerdotes o sirvam e o obedeçam, sempre olhando para Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Deus quer de nós, meus irmãos, um sacerdócio fiel. E eu gostaria de te convidar a refletir e aplicar três pontos na sua vida. Primeiro, Deus requer que seus sacerdotes o conheçam experiencialmente, não apenas por ouvir falar, não um Deus de seus pais, dos seus cônjuges, não, um Deus a quem você serve e conhece. Deus deseja que seus sacerdotes o sirvam na igreja, ajudando em algum ministério ou departamento, em sua casa, sendo um bom marido, sendo um bom pai, sendo uma boa esposa, um filho que honra seus pais. E também na sociedade, exercendo sua vocação de maneira excelente. E por último, Deus se agrada da obediência dos seus sacerdotes. Por isso, obedeça a sua palavra, obedeça a seus mandamentos. Um dos versículos mais conhecidos deste livro e mais marcantes de todo esse livro é o verso 22 do capítulo 15, que diz assim: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. E eu quero te convidar a baixar sua cabeça, aí mesmo na sua casa, e a orar ao Senhor, refletindo nesses 3 pontos, e pedindo a Ele que seu serviço como sacerdote seja o mais parecido com o de Cristo, que é o nosso sacerdote fiel. Ore ao Senhor, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela porção da Tua palavra exposta aqui nessa noite, ó Deus. E nós te pedimos, ó Pai, para que, de fato, possamos nos parecer mais com Cristo, nosso sumo sacerdote. Que o nosso culto ao Senhor, ó Pai, que as nossas ofertas a Ti, ó Deus, sejam da maneira que o Senhor se agrada, seja da maneira que o Senhor exige, ó Deus. Que nós possamos ser sacerdotes fiéis à Tua palavra, fiéis às Tuas exigências, ó Deus. Abre os nossos corações, tira de nós a cegueira espiritual, tira de nós a surdez, ó Deus, para que possamos ouvir a Sua voz, para que possamos Te ver, ó Pai. Nos faz conhecedores de Ti, nos faz pessoas que têm relacionamento íntimo contigo, ó Deus. Também nos dá a oportunidade de servir a Tua igreja, de servir o Teu povo, de servir a comunidade em que vivemos, ó Deus. Que nós possamos, depois dessa quarentena, ó Pai, voltar para a igreja no culto presencial, voltarmos para a comunhão com os nossos irmãos, servindo ao Senhor, ó Pai. Servindo em algum departamento, servindo em algum ministério, servindo na Tua casa, ó Deus. O Senhor se agrada do nosso serviço. Que esse seja o desejo do nosso coração, ó Pai. E que nós possamos, ó Deus, obedecer aos Seus mandamentos. Que nós possamos, de fato, ler a Sua palavra e obedecer aquilo que está lá, ó Deus. Obedecer os seus estatutos, meditar na Sua palavra, ó Deus. E viver uma vida que Te agrade. Oferecer um sacerdócio que seja fiel a Ti, ó Deus. Nós Te rogamos, ó Pai, que Teu Santo Espírito nos ajude nessa caminhada e que nós possamos, ó Deus, entregar um culto, entregar um sacrifício de maneira fiel ao Senhor, ó Deus. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite e nós fazemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, nós temos ainda alguns avisos. Nosso pastor, o pastor Judas, está em viagem ainda, ele foi para a Bahia ver sua mãe, a participar desse momento importante lá com eles.
e ele logo estará de volta. Nós temos também um aviso do Conselho da Igreja. O Conselho tem a expectativa de abrir a igreja para o culto presencial já no próximo domingo, dia 10. Nós teremos 2 cultos iguais, com ministrações de Santa Ceia nos 2 cultos. Um culto será às 9 horas da manhã e o outro culto será às 19. Esse culto das 19 também será transmitido ao vivo pelo YouTube. Maiores informações também serão dadas durante a semana pelo grupo de WhatsApp na igreja. Qualquer dúvida que você tenha, se você pode vir ou não, procure a secretaria da igreja, procure algum presbítero, diácono ou mesmo seminarista. Lembrando que nós iremos providenciar todos os meios pelo decreto que foi instaurado. Então nós atenderemos todas as necessidades para que possamos abrir e termos um culto presencial aqui. Qualquer outro aviso será passado no grupo da igreja. Que sua semana seja abençoada, que Deus derrame graça sobre sua vida. Nós estamos orando por você. Qualquer ajuda que você precise, qualquer dúvida, qualquer problema, pode procurar o seu líder de grupo pequeno, pode procurar um presbítero ou até mesmo seminarista, que nós iremos atender sua necessidade. Deus os abençoe. Boa semana para vocês.